Nos últimos 10 anos, o número de acidentes vasculares cerebrais na região transmontana tem vindo a diminuir. Esta quinta-feira assinalou-se o Dia Nacional do Doente com AVC, dia também de conhecermos algumas estatísticas. Há cerca de 10 anos atrás os números eram significativamente superiores aos que estão agora, cerca de 15 a 20% superiores. Este último ano o número parece ter reduzido ligeiramente, mas não é suficiente para podermos dizer que de facto estamos a inverter o rumo dos acontecimentos. Parece sim que há uma tendência para uma ligeira diminuição, mas também temos que ter em atenção o seguinte: a população do distrito nos últimos 10 anos, segundo os censos, baixou em cerca de 12 mil habitantes e, portanto, havendo menos gente, também será a tendência a haver menos doença, não é assim? E, portanto, parece haver alguma tendência de redução, mas ainda não é suficiente podermos dizer isso no que diz respeito ao último ano. Em relação aos últimos 10 anos, sim, parece de facto consolidar-se uma redução em relação a isso. Neste dia, relembrar que o AVC continua a ser a principal causa de morte em Portugal. Só 50% das pessoas que sofrem um AVC conseguem recuperar. Dentro do AVC há uns que são mais graves, outros menos graves e, portanto, mas pondo tudo, digamos assim, no mesmo, num saco, digamos assim, os mais graves e os menos graves, o que nós podemos saber é que ao fim de um ano, quem teve um AVC, há uma possibilidade de cerca de 20%, 20 a 30% de ter falecido. E mais 20 a 30% de estarem dependentes de uma terceira pessoa para as atividades da vida diária. E, portanto, o que isto revela é que cerca de 50% dos doentes, de facto, ficam severamente afetados ou até falecem. E, portanto, só cerca de 50% é que ficam depois independentes para fazer a sua vida normal. A Unidade Local de Saúde do Nordeste promoveu esta quinta-feira vários rastreios aos fatores de risco, como a hipertensão arterial, o colesterol e a diabetes, e promoveu ainda a prática de exercício físico. A falta de cuidado na alimentação e o sedentarismo são admitidos por muitos daqueles que foram testar a saúde. De atenção e glicemia, pronto. E costuma ter cuidado com aquilo que come? Às vezes. Às vezes é mais, outras vezes é menos. A gente não tem cuidado verdadeiramente na saúde. Mas devia-se ter. Pois é, isso é verdade. O colesterol, que está um pouco alto, as tensões estão mais ou menos e o peso está um pouco elevado. Costuma fazer atenção àquilo que come, ter cuidado com isso? Não faço muito. Isso não faço muito. Mas daqui para adiante tenho que começar a fazer. Sabe que nós estamos numa zona onde se come bem, então a gente por vezes abusa um bocadinho em comidas que não são as mais indicadas. Mas a partir de agora vai ter mais cuidado, vai ficar mais sensibilizado? Vou pensar. Mesmo assim, menos mortes e menos casos a registar no distrito de Bragança. Segundo dados revelados pela Unidade Local de Saúde, os casos de AVC nas unidades de Macedo e Mirandela têm vindo a diminuir nos últimos 4 anos.